Então, vou falar hoje sobre cozinha, daí eu vou fazer uma apresentaçãozinha minha, porque o Rafa pediu. Eu fiz tipo uma receita. Daí a minha história começou com uma parte de uma família cozinheira, um pouco de fazendeiro, um pouco de pescador na base. Aí depois, quando eu tinha uns 18 anos, fui fazer intercâmbio em Chicago, fiquei trabalhando numa empresa que fazia... no laboratório de uma empresa que fazia alimentos, um laboratório de ingredientes. Então, trabalhava com 80 mil ingredientes todo dia e tal. E aí quando eu voltei, fiquei meio pensando como é que os caras estão fazendo lá com comida, que a gente tinha no Brasil. Comecei a trabalhar na empresa de pesquisa com a Alice, que meio que abriu minha mente para várias coisas, porque a gente estava toda hora pesquisando vários temas diferentes, então você ia entrando a fundo em vários temas diferentes. Então fui entrando mais a fundo na cozinha. E junto com a influência da minha mãe, que trabalha numa ONG, e com a da minha prima, que tem várias causas sociais, até onde vocês devem conhecer ela. Aí fui pensando como é que eu podia usar a cozinha como uma plataforma para mudar o mundo, né? Mais singelo, depois crescer. E daí comecei a cozinhar com uma galera que já tratava a cozinha não só como um lugar que você vai para cozinhar coisas para suprir suas necessidades de proteína, carboidrato, mas como o Soul Kitchen, que eu comecei a cozinhar com eles, que é uma plataforma de conectar pessoas pela cozinha. E a Dedo de Moça, que é onde eu trabalho isso também, que é uma consultoria gastronômica que tem o propósito de trazer as pessoas de volta para a cozinha. E por esse encanto da cozinha, não só você entrar no cômodo que é a cozinha, mas você voltar a cozinhar e tal. Então, por que eu achei que a cozinha era um lugar legal para ter uma mudança? Porque na vida você tem duas certezas: você vai morrer e você vai comer. Se você faltar comida, você vai morrer, mas alguma das duas, essa certeza você vai ter. Todo mundo passa pela alimentação uma hora, então você não pode tratar só como uma alimentação, é uma coisa muito maior do que só comida. E como é que essa comida está hoje em dia, né? Pesquisando mais a fundo, o que a gente fez com esse universo de comida atualmente? Qual o panorama atual que a gente vive de comida? Então a gente começou... Nossa horta moderna agora é a ilha de congelados no supermercado, porque com o tempo a gente foi cada vez mais dinamizando tudo o nosso mundo, então você tem que trabalhar, você tem que estar rápido, responder e-mail, não sei o que lá, e você foi perdendo o tempo que você tem para cozinhar, então sua comida tem que ficar dinâmica também. Então cada vez mais você vai buscando no supermercado não uma coisa que seja saudável e nutritiva, mas uma coisa que seja rápida, que você vai comprar uma vez e ficar 6 meses lá sem estragar. Então uma coisa muito industrial da comida. E é uma loucura porque você está pegando uma coisa que é produzida, é uma proteína animal ou uma planta, e você quer que ela dure um ano. Nem você dura um ano sem água, sem nada, e você quer que a planta dure. Então criou um dinamismo que desconectou a gente o supermercado criou uma barreira que desconectou as pessoas da natureza que tem por trás da comida. Então, em vez de você ver um peixe assim, um atum, um salmão, um camarão, você vê ele assim já. Você parou de ver o que tem por trás. E o problema que isso causa é que quando você vê um peixe assim direto, muito mais fácil é desperdiçar do que quando você está pensando na criatura viva que ela era, ou a planta que ela era. É muito mais fácil ser desperdiçado do que você guardar e respeitar esse ingrediente. Também com esse dinamismo industrial da comida, a gente foi botando padrões industriais de produtos manufaturados na comida. Então, 1/3 do que a gente produz no mundo inteiro a gente desperdiça, porque 15% é porque se estraga no caminho, no transporte e tal, mas 15% porque não está no padrão que a gente gosta. Então, não está o amarelo da laranja que você quer, ou o tamanho que você quer. Só que se for um tomate 5 centímetros menor ou maior, não vai mudar nada, só que não está no padrão do supermercado, então a gente acaba desperdiçando. E uma outra coisa que a gente perdeu é a sazonalidade. Ninguém aqui lembra, mas foi a época da manga, que se for falar com a minha mãe, meu pai, eles amavam, chamam tudo, pô, vou comer manga. Agora tem toda hora, então você nem sabe mais qual é o sabor de uma manga. Porque você exige que tenha aquilo toda hora que você quiser, tem que ter o ingrediente que você quiser. Isso causou 2 problemas muito sérios: um impacto ambiental e impacto na saúde ferrado. A gente tem 1 bilhão de pessoas obesas no mundo e 1 bilhão de pessoas famintas no mundo, porque a matemática não está dando muito certo.
E o impacto ambiental também é imenso. Então, se você olhar as principais causas de morte nos Estados Unidos, as doenças cardíacas, é que ali não dá para ler direito, mas é condicionadas por obesidade. São as coisas que mais matam nos Estados Unidos. Todo dia você vê no jornal, tipo, homicídio, roubo. Olha o homicídio aqui, olha. Então, uma doença que mata muito no Brasil é igual. No Brasil a gente já está gastando 10% do nosso custo com saúde para tratar e prevenir doenças relacionadas à obesidade. E se alguém chegar e falar assim, pô, tá aqui a cura do câncer, todo mundo vai amar, sair correndo, da diabetes, não sei, mas a cura da doença que mais mata, ninguém tá correndo atrás, né? Que é a obesidade. E por a gente ter esse padrão de essa pegada ambiental que a gente está impactando, né? Todo dia você quer comer salmão fresco do Chile, salmão fresco do Chile que você está comendo de avião, ou está vindo de avião da Nova Zelândia. Então você imagina que a comida que você comprou está tendo uma pegada tão grande, está sendo embalada lá, vem de avião até aqui para você comer aqui. Ou o atum no Japão, que já está acabando com o atum no mundo. O atum é tão extinto quanto um panda. Só que você nunca vê um panda quando você come atum, você acha? Só atum. E sendo que a gente tem um país que tem uma das maiores costas do mundo, o maior litoral do mundo, inúmeros peixes, peixes amazônicos, a gente está comendo salmão chileno e atum do Japão, ou atum em vários lugares. E também para manter essa demanda de cereais que a gente tem e os animais que a gente está plantando cada vez mais e muito mais do que a gente consegue produzir. Então a gente está intoxicando nossas terras, a água que a gente tem, que vem da terra, e tirando o máximo possível do solo sem devolver nada. Isso porque 30% do que a gente produz de grão não é para a gente comer, é para animais comerem e daí a gente comer. Então ficou um ciclo muito unilateral de extrair muito para você ter só aquela comidinha que você está acostumado a comer. Que teve uma cultura para comer só ela, né? E a mudança só acontece no prato, porque quando a gente começa a exigir outras coisas, outras comidas e aprender a cozinhar, ou pelo menos então, alguns aqui não querem aprender a cozinhar, então você começa a comer coisas diferentes, alguém cozinha outras coisas diferentes para você começa a mudar a cadeia, que a demanda da ponta é diferente. Essa coisa da gente querer todas as coisas sempre, tem uma história muito legal que é a do foie gras, vou contar rapidinho. O foie gras começou no Egito, que um dia os caras chegaram e não tinham um patê lá, e o cara pegou um fígado de ganso, fez o patê de foie gras, e o faraó falou, nossa, que animal, quero o ano inteiro. Daí eles começaram essa alimentação de pato forçado e tal, porque na verdade foie gras acontece naturalmente. Se matar um pato um pouquinho antes do inverno, ele comeu um monte para guardar energia para o inverno, então o fígado dele está inchadaço. Daí você faz um foie gras natural. Se o cara quer comer o ano inteiro, então você acaba matando, comendo, fazendo o pato comer forçado e tal, só para ter foie gras o ano inteiro. Então, para esses caprichos, a gente acabou criando um sistema de produção muito louco. Então, se você fizer uma mudança no prato, o que acontece quando você começa a cozinhar? Você começa a ampliar a sua percepção de qualidade. Que é uma coisa que já aconteceu com muitas indústrias, mas com a indústria da comida ainda não aconteceu. Por exemplo, antigamente você, comprava um computador, tinha que ser rápido, agora tem que ser com o celular, tinha que ligar. Para o celular tem que ligar, falando no GPS e tal, mandar WhatsApp, um bilhão de coisas. Ou quando você comprava uma roupa, ela tinha que ser um design, agora ela tem que durar, tem que ser sustentável, vegana, não sei, várias coisas que dá pra você colocar. E a comida é tipo glúten. 2 anos atrás alguém falou que glúten não era legal, e todo mundo falou, nossa, glúten não é legal, nada tem glúten, não faz ter glúten nem no shampoo. Então, só que a gente ainda tem uma percepção muito rasa disso. A gente ainda busca muito por um padrão de produto e não de produção. Então você vê lá, orgânico, grass-fed, mas ninguém está olhando, tem essa campanha que o Greenpeace fez, vocês devem ter visto. Onde que está vindo a carne que está no seu prato? Ela pode ser orgânica, pode ser grass-fed, mas pode ter numa fazenda de desmatamento. Porque a cadeia da comida é muito mais extensa do que só o final. A cadeia da comida mexe com a água, mexe com o clima, mexe com tudo. Cada peixe que você está comendo está impactando um bioma imenso.
tudo tem um traço muito comprido para trás, que é mais difícil de compreender, criar essa compreensão, mas a gente precisa começar a olhar mais isso e não só chegar na gôndola e falar, eu quero um negócio gostoso e barato. Porque, por exemplo, carne, um boi demora 36 meses para morrer. Você acha que o cara viu 36 meses para trás? Não viu. A média brasileira, tem uns que morrem com mais. Então, você começa a valorizar o padrão. Quando você começa a cozinhar, quando eu comecei a cozinhar, eu comecei a comer, pô, nossa, aqui essa manga tá animal. Onde que eu vou comer essa manga? Ah, não, só em outubro. Aí, tipo, putz, esse morango que eu comi aqui era muito mais legal que tem lá no Brasil. Por quê? Porque o morango é daqui. O Brasil tá inventando de plantar morango com um impacto imenso. Eles começam a valorizar muito mais as coisas, porque quando você come aquele moranguinho pequenininho que tem na Itália é uma memória alimentar que você vai ter animal. Você vai voltar pra lá pra comer meu, quero voltar pra lá pra comer aquele moranguinho. Ninguém fala, vou voltar pro Brasil pra comer arroz e feijão. O gringo fala, mas a gente não fala. A gente não está valorizando o produto no seu lugar. Então, um produto que tem um processo, que tem um lugar e que tem aqui todo o ambiente. Se você comer caviar todo dia, vai ser um saco. Você não vai valorizar de onde você está comendo. Então, a gente tem que começar a apreciar mais o processo de como isso é produzido e exigir isso de todos os lugares que a gente come. E também parar de ter essa noção de que uma cenoura feia não é gostosa como uma cenoura normal. Isso aqui é de um movimento que uma menina criou que chama Beautiful People Eat Ugly Fruits. Ela pega todas as frutas e legumes que são rejeitados pela União Europeia e revende. Ano passado ela revendeu 300 toneladas de coisa. Não é porque estava ruim, mas é porque era meio feinho, assim. Então você pega os chefs de hoje em dia, os caras que estão ligados com o meio ambiente, não só para fazer uma comida manicure, o cara compra o que for. Tem o maior defensor disso é um chefe que chama David Barber, um americano, que todo o prato dele, tipo, se ele fizer um risoto de cenoura, o próximo prato dele vai ser um risoto de alguma coisa que vai devolver para a terra que a cenoura tira. Então é um outro nível. E esse cara tá nem aí se a cenoura é torta. Ele chegou pro produtor e falou assim, meu, eu quero que você crie para sabor e não crie para produzir mais. O cara falou, meu, nunca me pediram isso na vida. Então a abóbora que o cara fazia desse tamanho tá fazendo assim, só que o sabor é infinitamente melhor. Então quando você começa a cozinhar mais, começa a perceber essas coisas de sabor, a sazonalidade das coisas, você vai buscar o melhor sabor, vai ter que respeitar o cardápio daquele mês, ou daquele lugar que você está, a sua limitação geográfica. Você começa a cozinhar com ingredientes locais. Quando eu comecei a cozinhar, só fazia coisa tipo, vamos fazer magret de caná, sei lá, uns pratos franceses, assim. Depois eu comecei a comer coisa brasileira, foi muito mais legal. Só que a gente não tem essa cultura de comer coisa brasileira. A gente acha que comida brasileira é arroz e feijão, ou que é feijoada, e tem vários pratos. Tipo, também não precisa ir no Dom comer a saúva limão, mais legal que tem. Mas tipo, dá pra fazer muita coisa com... O Brasil tem 1 milhão de ingredientes que a gente não explora, ou que a gente explora e só exporta, porque lá fora são mais valorizados que aqui. Então tem o maior número de frutas, o maior número de peixes, de coisas que dá pra gente inventar com comida brasileira. E você vai no supermercado, eu fui outro dia que eu queria fazer um café da manhã com aspargo, daí é o mesmo preço o aspargo e o palmito, né? Fiquei complexado que o aspargo veio do Peru, tal, plantado, mega impacto, e o palmito brasileiro tava ali o mesmo preço. Não é possível. Os caras estão criando, escravizando uma galera no processo, porque é a mesma produção, a produção do palmito é um pouco mais difícil, mas a pegada do aspargo é muito melhor, muito maior. Então a gente começar a valorizar os ingredientes brasileiros, a gente começa a valorizar a nossa comunidade, a nossa cultura que tem como isso também. O brasileiro tem, como cultura culinária, a gente... No Nordeste você come muito muqueca, ou você vai, sei lá, no Rio Grande do Sul e vai comer churrasco. Toda a área tem a sua culinária, mas ninguém do Nordeste vai sair à noite para comer uma muqueca, ou salvo as exceções, para não generalizar. Mas se o cara quiser sair mesmo no lugar top, ele vai querer comer salmão, ou vai querer comer uma carne, sei lá, especial. O cara não vai comer a muqueca, porque a gente não tem a nossa culinária como um negócio cool, um negócio hype, assim. Então, quando você começa a cozinhar e prestar atenção nessas coisas, você começa a incentivar mais esse consumo.
Teve a semana passada, a Slow Food que é uma organização internacional, tem um negócio chamado Marca do Gosto, que é só ingredientes em extinção. Só que diferente de animais em extinção, ingredientes em extinção, quando você mais come, melhor para ele, porque mais você vai incentivar o pessoal a produzir aquilo. Então fizeram vários pratos com ingredientes em extinção no Brasil. Tem catalogados no mundo 5.500 são brasileiros. E a gente tem uma área imensa para plantar esses ingredientes que a gente não está valorizando. Eles fizeram isso e deu super certo, mas se a gente comer todo dia na nossa casa, a gente incentiva muito mais isso também. Fora que você começar a cozinhar, você economiza dinheiro, né? Porque se você for num restaurante mais ou menos para legal, assim, você vai gastar muito mais que você cozinhar em casa para 5 pessoas. E for você mesmo na feira, comprar as coisas da época e cozinhar com as coisas da época, com certeza vai ser uma experiência mais legal e mais saborosa do que você ir num restaurante, esperar pra caramba e comer uma coisa super cara. Então... E depois você consegue salvar o mundo cozinhando. É a meta final. Eu vou deixar vocês com 2 perguntas. Que é, você prefere pagar um médico ou fazendeiro? Porque tem muita gente que fala que cozinhar saudável é caro. Mas algumas coisas são mais caras. Ingredientes, assim. Mas no final da corrida, é melhor você pagar um fazendeiro do que você pagar um médico. E você prefere gastar 15 minutos na cozinha ou 3 dias no hospital, quando você tiver um treco de tanto comer coisa industrializada e coisa ruim. É isso.